Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E hoje, gente, antes de falar sobre economia, política, guerra, qualquer coisa, vamos conversar um pouco sobre desenho animado. Quem tinha bom gosto nos anos 70, certamente não deixava de assistir aos excelentes episódios da Corrida Maluca. Eram vários corredores, os mais jovens talvez não tenham tido contato com essa pérola dos estúdios Hanna-Barbera, mas vale a pena dar uma olhada no YouTube que vocês vão encontrar alguns desenhos, alguns episódios desse desenho, aliás. Mas eram corredores, o grande destaque era o Dick Vigarista, que sempre buscava trapacear nas corridas com a ajuda do seu inseparável colaborador, o cachorro Muttley, mas todos os outros corredores, todos malucos, é claro, faziam eventualmente alguma travessura, alguma falcatrua para ganhar posições e vencer essa corrida que era completamente pirada. E por que eu estou falando hoje da corrida maluca? É porque eu não tenho assunto. É claro que eu tenho assunto para tratar, mas o tema do Fora de Curva de hoje é muito relacionado à questão de usar de meios, diríamos assim, não tão honrados para um país passar perna no outro, ou para um grupo de países buscar bypassar outras nações, outras organizações econômicas, no sentido de atingir ou consolidar sua liderança global. Olha só a ilustraçãozinha que eu vou mostrar para vocês agora. Esses dados eu tirei do Banco Mundial, eles representam em termos reais, descontada a inflação, a evolução em dólares do Produto Interno Bruto da China, dos Estados Unidos e do conjunto da União Europeia. Ou seja, as três principais potências econômicas do mundo atual. Eu não coloquei aqui a Rússia, tinha a ex-União Soviética, mas se desmantelou, e grande parte daqueles países que estavam por trás da cortina de ferro acabaram aderindo à União Europeia. Mas olha só o que está acontecendo. A partir dos anos 70, a China passou a crescer de uma maneira muito rápida. Inicialmente pensaram que ia ser um fenômeno temporário, mas aí temos que dar mão à palmatória. O Partido Comunista Chinês foi, sim, dentro da sua ditadura, muito competente em liberar internamente as relações econômicas e manter pulso firme nas questões políticas e culturais. Realmente, pelo menos no meu gosto, não deve ser nada agradável morar num país desses, mesmo com prosperidade, porque riqueza sem liberdade, o que a gente vai fazer com essa riqueza, né? Mas vamos seguir adiante. Querendo ou não, moral ou amoral, o modelo chinês deu certo e realmente é o polo que mais cresce no mundo desde o início desse século, ultrapassando inclusive o total da riqueza da União Europeia em 2019. Na frente dos chineses apenas temos os Estados Unidos, que vem esboçando uma reação a um crescimento mais lento. Isso aí foi iniciativa, temos também que reconhecer, do governo Trump. Mas existem projeções de que já na próxima década, ou ainda nessa, a continuar as coisas como estão, a China sim vai ultrapassar os Estados Unidos e se transformar no país, em termos de geração de riqueza, o mais rico do mundo. Não em termos per capita, porque tem muita gente lá, são 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, então toda essa riqueza dividida pela população, que é a renda per capita, seguramente vai ser bem inferior ao que existe ou que vai existir nos Estados Unidos e na União Europeia. Mas a questão é a seguinte: quem tem mais dinheiro tem mais grana para investir no que lhe interessa. E nesses interesses do Estado, vamos falar assim, da geopolítica mundial, tem duas frentes que sempre se destacaram na história da humanidade. Primeiro são as armas. E segundo, a partir do renascimento da Europa, lá pelo século XV, XVI, o conhecimento. Então, quanto mais riqueza tem um grupo de países ou um país, mais pode investir nessas variáveis. E essas variáveis servem para quê? Para ampliar o domínio. E aí que está a corrida maluca. Vocês acham que os governantes e até os próprios cidadãos da União Europeia aplaudiram quando a China ultrapassou a riqueza do velho mundo, do velho continente? Claro que não, ficaram meio tiririca. Assim como os Estados Unidos está fazendo de tudo para se proteger dessa sanção.
É lógico que se os chineses estivessem na posição de liderança, também não gostariam de serem alcançados por nenhum outro país. Mas não estando, ou estando prestes a chegar a esse ponto, eles vão fazer tudo, mas tudo mesmo, para chegar no topo desse ranking. E aí nós temos a corrida maluca. E por que corrida maluca? Simplesmente porque sim, tem muito jogo sujo em toda essa história. Não só dos Estados Unidos contra a China, da China contra os Estados Unidos, União Europeia contra os Estados Unidos contra a União Europeia e União Europeia e China também com as suas briguinhas. E onde é que nós podemos encontrar isso? Porque até o Brasil está envolvido nessas tretas aí, gente. Olhem só o grau de sacanagem que pode ser feito no âmbito da economia global. Por exemplo, fora de curva da semana passada, ou retrasada, não lembro direito, eu fiz uma análise e mostrei aqui no nosso canal que a China ela estava se desfazendo de reservas cambiais para injetar no mercado norte-americano e europeu para que a inflação continuasse bombando lá. Coisa feia, né? Mas os Estados Unidos e a União Europeia, que sempre falam do livre comércio, especialmente produtos industriais, o que aconteceu? O que ocorreu na semana passada, anunciado pelo governo norte-americano? Uma verba de centenas de bilhões de dólares, para quê? Para produzir semicondutores, mercado hoje dominado pelos chineses. É um livre comércio? Não. É o Estado dando apoio ao desenvolvimento industrial, onde a livre iniciativa até pode ocorrer dentro das fronteiras do país. Mas entre um país e outro parece que isso não está ocorrendo. E está errado isso, gente? Não, não está errado. Eles são pragmáticos, eles têm que ganhar a corrida, porque quem fica em segundo lugar em termos geopolíticos nada mais é do que um perdedor. Então, sim, nós vamos continuar observando ataques econômicos, ataques indiretamente até militares entre um país, entre um grupo de países, porque tem que considerar a União Europeia como um saco de gatos do velho mundo. Então, ataques uns contra os outros, mas nem sempre de uma maneira muito aparente, muito geralzona, assim como eu vou boicotar a economia chinesa ou a economia russa, como é o caso atualmente. Em várias situações, gente, a questão é muito sutil, porque não envolve apenas um agregado, e sim um monte de microagregados. Eu já falei, por exemplo, da China injetando moeda internacional na Europa e nos Estados Unidos para aumentar a inflação desses locais. Assim como eu comentei rapidamente a respeito da nova política do Biden de apoio à produção de semicondutores em países que não sejam a China, especialmente Estados Unidos. Mas não vamos muito longe. Será que o Brasil está fora disso? Lamento dizer, mas nosso país não está fora. Graças a pessoas brilhantes que conduziram a política agrícola brasileira nas últimas 5 décadas, e eu vou citar aí o Paulinelli, vou citar Francisco Turra, vou citar Roberto Rodrigues e até vou colocar nesse rol de notáveis da agricultura brasileira a ex-ministra Tereza Cristina. Cada um, no seu tempo, desenvolveu uma questão muito importante para organizar esse setor produtivo aqui no Brasil e transformar ele numa potência global. Mas e aí? Será que, graças a Deus, o Brasil chegou para o mundo para alimentar 1 bilhão de pessoas? Então está tudo bem? Não, não está tudo bem. Porque se o Brasil tem competitividade na parte rural, isso aí tira mercado de outras nações. Qual é o país, adivinhem qual é o país que está com mais dor de cotovelo em relação a isso? Exatamente, é a França, que vem globalmente liderando uma campanha contra os produtos brasileiros da base rural, denunciando o desmate da Amazônia. E isso aí, gente, se vocês forem verificar direitinho, não é lá muito verdade. Sim, existe algum tipo de desmate, existe algum tipo de dano ambiental, mas normalmente essas queimadas acontecem no Cerrado, e tem parte do Cerrado que está dentro da chamada Amazônia Legal, e nas matas de transição, que é uma savana, quase um deserto, e a floresta mais densa. E isso é natural, apesar de eventualmente haver sim alguns ataques ambientais mais sérios, mas que o Brasil já possui um sistema de satélites, até com a ajuda do Elon Musk, apropriado para controlar eventuais crimes ambientais. Até a questão da guerra, vamos reconhecer, é lamentável, mas até a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia,
A OTAN aí agregando União Europeia e Estados Unidos está dando aquele apoio para a Ucrânia, não porque eles têm pena exatamente dos coitadinhos ucranianos que estão sendo esmagados pelo exército russo, mas sim porque é estrategicamente importante para esses países conter o poderio militar russo, que já foi dominante do mundo na época da União Soviética. Ou seja, é mais uma potência com potencial de se reerguer, talvez não objetivamente na questão econômica, mas com ênfase mais no poderio bélico, que gera potencial de ampliação de fronteira e aí sim impacta economicamente. E ainda outras coisas que a gente observa ainda com alguma sutileza a disputa nos noticiários, mas são coisas muito sérias. Lembro do que houve algum tempinho atrás na questão da instalação da internet 5G, não só nos Estados Unidos, mas também na União Europeia e até aqui no Brasil. Tem a questão da robótica, tem a questão da exploração espacial, enfim. Esses três grupos de nações, eles brigam incessantemente pela liderança da formação de riqueza do mundo. Talvez essa disputa não seja tão clara entre União Europeia e Estados Unidos, mas ela existe também sim. No momento em que a União Europeia achar uma oportunidade de crescer mais que os Estados Unidos, acha que vai dividir essa chance? Nananina não, é corrida maluca. Todos os países têm um dique vigarista de plantão para achar um artifício, para achar uma estratégia de passar a perna nos outros países. Até a própria Penélope Charmosa, a boneca ao volante, muito sedutora, bonitinha, ela também tinha o seu grado de safadeza. Você se lembra direitinho? Ela sempre passava conversa no tal do Piper perfeito. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa comparação, explicando de uma forma mais simplificada, mas também abrangente, a questão das disputas globais da atualidade. E se gostaram desse vídeo, não se esqueçam, botão no like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos e especialmente inscrevam-se aqui no nosso canal, porque a corrida maluca continua. Até breve, um forte abraço em cada um de vocês. Tchau.